Pois é, é uma coisa crítica, né? Temos o exemplo que para mim foi o mais marcante, foi quando eu percebi até onde a gente como sociedade tinha ido longe demais, quando eu vi a própria esquerda batendo, transformando a Tabata Amaral como se fosse o inimigo a ser combatido. Eu lembro um dia que eu conversei com o Freixo e ele, em alguma entrevista, acho que pro Congresso em Foco, se eu não me engano, quando eu estava no Congresso em Foco, e ele falou: será que a Tabata é realmente o inimigo que a gente tem que combater? Ele disse que o que nos define não são nossos amigos e sim nossos inimigos, né? Será que eu quero ter a Tabata como inimigo? E agora, trazendo já para um exemplo de hoje em dia, dessa semana, até a gente vê o que o linchamento virtual que está sendo feito atrás do nome do Monark, né? Para quem está no Spotify, não é muito familiarizado com o YouTube, é o maior canal de YouTube de podcast do país, o Flow Podcast. Monark é um dos criadores. E o Monark, ele tem umas opiniões que eu discordo frontalmente, veementemente, mas, cara, assim, o cara, ele defende uma liberdade de expressão irrestrita. Irrestrita. Você fala 100% do que você quiser e não pode ser punido por isso. Esse é um resumo bem bruto do que ele pensa, né? Não é exatamente isso, mas mais ou menos isso. Ok, Segundo, eu acho. essa linha muito norte-americana, né? Por causa da primeira emenda Sim, da Constituição dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é a liberdade de expressão máxima. Então, ele puxa muito disso, porque eu acho que ele observa muito o que acontece lá no cenário do norte-americano e traz isso. Mas eu acho que ele também ele faz uma crítica muito importante, Eric, que é sim. sobre o que acontece. Eu acho que você ia desenvolver um pouco mais sobre. Pode falar. Não, eu ia falar, ok, a gente pode discordar, a gente pode falar, não, veja bem, tudo tem seu limite, aquele velho clichê, seu direito termina quando o outro começa, tal, tal, tal. A gente pode Uhum. discordar dele. Eu não tô falando que todo mundo tem que bater palma, e o Monark falou ele. Não. Mas eu tô trazendo ele porque ele me parece um cara bem intencionado. Ele me parece, a mim, que sou apenas um ouvinte, não conheço o cara, me parece bem intencionado. Pode ter ideias erradas, mas ele não é o inimigo da nação, definitivamente. E do nada a esquerda pega esse cara, que é mais de direita, mas não é um reacionário, e transforma ele durante uma semana inteira. Aliás, já faz umas 2 semanas que Duas isso está semanas. Duas acontecendo, semanas. como o maior inimigo a ser combatido. Eu vi teorias da conspiração de seguidores do PT, inclusive, e tal, falando que ele está sendo utilizado para preparar o caminho para 2022. Tipo, gente, menos. É só um cara que tem um pensamento que Uhum. pode vir a estar equivocado. Vamos dialogar com esse cara. E outra, ele é aberto ao diálogo. Não precisa transformar Uhum. esse cara no inimigo. Que daí, sabe o que acontece? A gente transforma esse cara, o monarca, no inimigo. Aí vai lá aquele ser abjeto que foi lá recentemente, esses colunistas de extrema direita aí, o Constantino, vai lá o Constantino na vida, abraça ele e fala: "Não, é isso mesmo, veja bem". Uhum. Pronto. Aí daqui a pouco, eu tô trazendo ele como exemplo só porque é um nome que tá em voga. Ele se radicaliza porque é quem abraça, e aí, meu amigo, é isso que o David estava falando, perdeu o Playboy. Aí já era. Então, deputado, agora sim pode desenvolver seu raciocínio. Eu só queria corroborar com o que você estava falando, que o Monarca eu acho que é um bom exemplo. É um cara que, quem tem uma causa para defender, ele é um cara suscetível a ouvir e a acatar. Não precisa transformar o cara no inimigo da nação. Pode ir lá. Exatamente. Eu acho que é isso. Assim, se você tiver aberto, o cara tem o maior podcast da América Latina. É um cara que fala para milhões de pessoas, sabe? Assim, cara, é muito, assim, é muito forte você achar que você precisa que todo mundo siga a sua própria ideologia. Se você acredita naquilo ali, todas as pessoas precisam acreditar na mesma coisa que você, exatamente, piamente. Então, como eu estava falando com você, ele acredita mais nesse raciocínio de discurso livre. Ele até se retratou, agora recentemente, falando que a homofobia e racismo são crimes. Mas o cara, ele não é um político, ele é tipo, ele é um blogueiro. Então o cara não pode, a gente não pode filosofar mais dentro da sociedade, ter um pensamento aberto sobre o que a gente acha que é o ideal para a sociedade,